né, a gente vai ter o Fluminense enfrentando o Vasco na mesma situação. Um time num momento muito bom, que é o Fluminense, classificado para Libertadores, mostrando inclusive um bom futebol com o Zubeldia, e um Vasco que oscilou de uma forma absurda com o Fernando Diniz, chegou a dar um otimismo, daqui a pouco deu toda uma reviravolta, levou uma porrada de 5 do Galo, o que é constrangedor, né? Não interessa se você tá brigando por alguma coisa ou não. Você ser um time grande, levar uma goleada de 5, como o São Paulo também levou recentemente de 6, não dá para aceitar, por mais que o time fosse todo reserva. Agora, isso influencia ou você acha que é a mesma coisa do outro jogo? Zera para uma final a situação do Fluminense e do Vasco, Mauro César Pereira? Eu acho que zerar não zera, né? O Vasco vem de um retrospecto horroroso, essa goleada, a expulsão do Hugo Moura comprometeu demais também a equipe, mas foi incapaz de se organizar para pelo menos apanhar de pouco, né? Tomou uma surra de 5. Isso pesa. Eu acho que o Vasco, mais até do que o Corinthians, né, pelo retrospecto ruim, ele vai ter que realmente mudar muito a postura e o ânimo dos seus jogadores. Eu só acho que, assim, repito, um jogo desse você tenta mobilizar os jogadores, o elenco, para uma outra competição e encarar de outra forma. Então, eu acho que é possível que o Vasco não se apresente da forma pífia como se apresentou nesses jogos recentes, né? O Vasco ganhou do Fluminense já recentemente. Então, pode acontecer, novamente, claro. O Fluminense está muito mais organizado, um ótimo momento, vencendo jogos em casa. Esse primeiro jogo é com o mando do Vasco. Mas eu acho que o Vasco vai tentar surpreender. O Fluminense é o destacado aí, time do momento em termos de boa fase, futebol praticado. Foi a melhor campanha do segundo turno do Brasileiro junto com o Palmeiras, né, vencendo todos os jogos em casa aí com o Zubeldia. Mas acho que o Vasco tem condições de retomar um futebol melhor, aquela fase breve, mas boa que teve quando até sonhou com o Libertadores. Mas é difícil, né? É difícil, vai ter que fazer um esforço muito grande para, pelo menos, tentar. Eu acho que para o Vasco é interessante os 2 jogos do Maracanã é manter a disputa em aberto. Os jogos são em campo neutro. Vai ter as 2 torcidas nos 2 jogos. Então é manter a disputa em aberto. Acho que é isso. Não pode perder de cara para o Fluminense, que está em melhor fase. Tentar um empate, ganhar de 1-0, tudo, o Vasco vai estar na briga. Acho que esse que é o ponto. Levar o segundo jogo vivo. É diferente do jogo do Cruzeiro e Corinthians, que tem o mando de campo que pesa. Nesse caso, o mando de campo não existe, né? Porque os 2 jogos serão no Maracanã. É um jogo de um Fluminense que vem surpreendendo há um bom tempo, né, Bruno? Há um bom tempo que esse Fluminense troca técnico, chega técnico, e um Fluminense que se mantém competitivo. Pô, saiu o Arias, principal jogador do time, saiu do time nessa temporada, e o Fluminense conseguiu se manter competitivo, conseguiu jogar um bom futebol, porque o Fluminense joga um bom futebol. Não é dizer que o Fluminense é aquele time que espera uma chance, que joga um futebol feio, não. O Fluminense joga bola. O Fluminense encantou aí muita gente no Super Mundial de Clubes, onde chegou numa semifinal, foi o brasileiro que chegou mais longe. Ou seja, esse Fluminense, ele surpreendeu quando ganhou a Libertadores. Ninguém imaginava. Ele surpreendeu quando foi o brasileiro melhor posicionado no Super Mundial de Clubes. E agora, ele surpreende de novo com uma reta final impressionante de Campeonato Brasileiro, Bruno. É um time bem competitivo, assim como no outro confronto, também acho que aí tem um favorito que é o Fluminense. Como o Cruzeiro, falei do Cruzeiro favorito contra o Corinthians, mas é um mata-mata, o Corinthians pode encaixar um grande jogo e passar, e o Corinthians tem time para pelo menos em um jogo, não para em 38 rodadas, mas em um jogo encaixar um bom jogo e vencer. O Vasco, ele tem muito disso também, assim, o Vasco ele tem alguns momentos de brilho, não é que o Vasco é muito irregular, assim, o Vasco... Ele foi capaz nesse brasileiro de tomar uma goleada como tomou do Atlético com o time reserva, é verdade, mas tomou, e perder vários jogos assim que você vai lembrar e falar, nossa, olha, o Vasco tomou uma pancada aí feia, mas ele meteu 6 no Santos, ele veio no Morumbi, meteu 3 no São Paulo, ele meteu 5 no Inter outro dia. Assim, o Vasco é um time que tem alguns momentos de grande brilho e momentos assim desastrosos, ele tem essa oscilação e tem bons jogadores, o Ryan é bom jogador, o Coutinho é bom jogador, o Verratti não é titular sempre, mas é um cara que faz gol. O Léo Jardim é um bom goleiro.
A dupla de zaga, em certo momento, acertou, depois desandou. Mas, assim, tem qualidade ali. Não é um time ruim, não é um time de jogadores tão ruins assim. É um time que oscila muito, que toma muito gol. O Vasco tomou muito gol no campeonato, e o Vasco perdeu 19 jogos no campeonato. O Vasco perdeu um turno inteiro no Campeonato Brasileiro, mas ele tem esses momentos de brilho. E no mata-mata, às vezes, um momento de brilho basta. Mas, para mim, são dois confrontos muito parecidos. O Cruzeiro é favorito contra o Corinthians, o Fluminense é favorito contra o Vasco. Mas o Corinthians, ele tem time para ter uma grande noite e derrubar o favorito, como o Vasco teve algumas grandes noites nessa temporada e conseguiu algumas atuações surpreendentes. Mas Cruzeiro e Fluminense são os melhores times, isso é bem claro. Cruzeiro e Fluminense chegam favoritos, né? Mas realmente é assim A gente sempre fala, né? A gente falou da final da Libertadores, a mesma coisa semifinal de Copa do Brasil, zera tudo, né? Zera tudo, é outra competição, é totalmente diferente. Que momento constrangedor do Vasco, né? A gente falou muito do Fluminense bem, mas é meio surreal o momento do Vasco, e não só do Vasco, de todos os trabalhos do Diniz. Ele tem um ápice que é maravilhoso, que eu mesmo me empolguei. Daqui a pouco, ele entra numa ladeira abaixo que não dá para entender, Piperno. Eu tô vendo aqui o Mauro e o Bruno rindo disso. Mauro falou que você se empolga. Eu falei, você se empolga muito fácil. Se empolga muito fácil, aí se decepciona. Muito emocionado, Pipiano, né? Qualquer coisinha fica empolgado e tal. Uma coisa, Mauro, eu tava pensando no Diniz hoje. Que loucura, cara. Você sabe... Fluminense enfrentando o Vasco na mesma situação. Um time num momento muito bom, que é o Fluminense, classificado para Libertadores, mostrando inclusive um bom futebol com o Zubeldia, e um Vasco que oscilou de uma forma absurda com o Fernando Diniz, chegou a dar um otimismo, daqui a pouco deu toda uma reviravolta, levou uma porrada de 5 do Galo. O que é constrangedor, não interessa se você tá brigando por alguma coisa ou não. Você ser um time grande, levar uma goleada de 5, como o São Paulo também levou recentemente de 6, não dá para aceitar, por mais que o time fosse todo reserva. Agora, isso influencia ou você acha que é a mesma coisa do outro jogo? Zera para uma final a situação do Fluminense e do Vasco, Mauro César Pereira? Eu acho que zerar não zera, né? O Vasco vem de um retrospecto horroroso, essa goleada, a expulsão do Hugo Moura comprometeu demais também a equipe, mas foi incapaz de se organizar para pelo menos apanhar de pouco, né? Tomou uma surra de 5. Isso pesa. Eu acho que o Vasco, mais até do que o Corinthians, né, pelo retrospecto ruim, ele vai ter que realmente mudar muito a postura e o ânimo dos seus jogadores. Eu só acho que, assim, repito, um jogo desse você tenta mobilizar os jogadores, o elenco, para uma outra competição e encarar de outra forma. Então, eu acho que é possível que o Vasco não se apresente da forma pífia como se apresentou nesses jogos recentes, né? O Vasco ganhou do Fluminense já recentemente. Então, pode acontecer, novamente, claro. O Fluminense está muito mais organizado, um ótimo momento, vencendo jogos em casa. Esse primeiro jogo é com o mando do Vasco. Mas eu acho que o Vasco vai tentar surpreender. O Fluminense é o destacado aí, time do momento em termos de boa fase, futebol praticado. Foi a melhor campanha do segundo turno do Brasileiro junto com o Palmeiras, né, vencendo todos os jogos em casa aí com o Zubeldia. Mas acho que o Vasco tem condições de retomar um futebol melhor, aquela fase breve, mas boa que teve quando até sonhou com o Libertadores. Mas é difícil, né? É difícil, vai ter que fazer um esforço muito grande para, pelo menos, tentar. Eu acho que para o Vasco é interessante os 2 jogos do Maracanã é manter a disputa em aberto. Os jogos são em campo neutro. Vai ter as 2 torcidas nos 2 jogos. Então é manter a disputa em aberto. Acho que é isso. Não pode perder de cara o Fluminense que está em melhor fase. Tentar um empate, ganhar de 1-0, tudo, o Vasco vai estar na briga. Acho que esse que é o ponto. Levar o segundo jogo vivo. É diferente do jogo do Cruzeiro e Corinthians, que tem o mando de campo que pesa. Nesse caso, o mando de campo não existe, né? Porque os 2 jogos serão no Maracanã. É um jogo de um Fluminense que vem surpreendendo há um bom tempo, né, Bruno? Há um bom tempo que esse Fluminense troca técnico, chega técnico, e um Fluminense que se mantém competitivo. Pô, saiu o Arias
principal jogador do time, saiu do time nessa temporada. E o Fluminense conseguiu se manter competitivo, conseguiu jogar um bom futebol, porque o Fluminense joga um bom futebol. Não é dizer que o Fluminense é aquele time que espera uma chance, que joga um futebol feio, não. O Fluminense joga bola. O Fluminense encantou aí muita gente no Super Mundial de Clubes, onde chegou numa semifinal, foi o brasileiro que chegou mais longe. Ou seja, esse Fluminense, ele surpreendeu quando ganhou a Libertadores. Ninguém imaginava. Ele surpreendeu quando foi o brasileiro melhor posicionado no Super Mundial de Clubes. E agora, ele surpreende de novo com uma reta final impressionante de Campeonato Brasileiro, Bruno. É um time bem competitivo, assim como no outro confronto, também acho que aí tem um favorito que é o Fluminense. Como o Cruzeiro, falei do Cruzeiro favorito contra o Corinthians, mas é um mata-mata, o Corinthians pode encaixar um grande jogo e passar, e o Corinthians tem time para pelo menos em um jogo, não para em 38 rodadas, mas em um jogo encaixar um bom jogo e vencer. O Vasco, ele tem muito disso também, assim, o Vasco ele tem alguns momentos de brilho, não é que o Vasco é muito irregular, assim, o Vasco... Ele foi capaz nesse brasileiro de tomar uma goleada como tomou do Atlético com o time reserva, é verdade, mas tomou, e perder vários jogos assim que você vai lembrar e falar, nossa, olha, o Vasco tomou uma pancada aí feia, mas ele meteu 6 no Santos, ele veio no Morumbi, meteu 3 no São Paulo, ele meteu 5 no Inter outro dia. Assim, o Vasco é um time que tem alguns momentos de grande brilho e momentos assim desastrosos, ele tem essa oscilação e tem bons jogadores, o Ryan é bom jogador, o Coutinho é bom jogador, o Verratti não é titular sempre, mas é um cara que faz gol. O Léo Jardim é um bom goleiro. A dupla de zaga, em certo momento, acertou, depois desandou. Mas, assim, tem qualidade ali. Não é um time ruim, não é um time de jogadores tão ruins assim. É um time que oscila muito, que toma muito gol. O Vasco tomou muito gol no campeonato, e o Vasco perdeu 19 jogos no campeonato. O Vasco perdeu um turno inteiro no Campeonato Brasileiro, mas ele tem esses momentos de brilho. E no mata-mata, às vezes, um momento de brilho basta. Mas, para mim, são dois confrontos muito parecidos. O Cruzeiro é favorito contra o Corinthians, o Fluminense é favorito contra o Vasco. Mas o Corinthians, ele tem time para ter uma grande noite e derrubar o favorito, como o Vasco teve algumas grandes noites nessa temporada e conseguiu algumas atuações surpreendentes, mas Cruzeiro e Fluminense são os melhores times, isso é bem claro. Cruzeiro e Fluminense chegam favoritos, né? Mas realmente é assim a gente sempre fala, né? A gente falou da final da Libertadores, a mesma coisa semifinal de Copa do Brasil, zera tudo, né? Zera tudo, é outra competição, é totalmente diferente. Que momento constrangedor do Vasco, né? A gente falou muito do Fluminense bem, mas é meio surreal o momento do Vasco, e não só do Vasco, de todos os trabalhos do Diniz. Ele tem um ápice que é maravilhoso, que eu mesmo me empolguei. Daqui a pouco, ele entra numa ladeira abaixo que não dá para entender, Piperno. Eu tô vendo aqui o Mauro e o Bruno rindo disso. Mauro falou que você se empolga. Eu falei, você se empolga muito fácil. Se empolga muito fácil, aí se decepciona. Muito emocionado, Pipiano, né? Qualquer coisinha fica empolgado e tal. Uma coisa, Mauro, eu tava pensando no Diniz hoje. Que loucura, cara! Você sabe que eu tava pensando no Diniz hoje, porque hoje me perguntaram sobre isso. A Marília hoje me perguntou sobre o Diniz. Aí eu falei, olha, o Diniz, ele me parece, às vezes, uma espécie assim de Jean-Luc Godard da bola. É um cineasta cult. Ele era cult. Ninguém gostava de filme do Godard, mas ele era cult. Era bacana falar do Godard, bacana falar de time do Diniz, da forma como ele pensa futebol. O duro é torcer pro time do Diniz. Porque, vejam só, eu vi um jogo do Vasco contra o Juventude. O Vasco tomou de 3-1 do Juventude, faz 1-0. O Juventude precisava ganhar desesperadamente para sobreviver. Aí o Carpini começou com 3 zagueiros, 28 minutos de jogo, tá tomando de 1-0, tem que arriscar tudo, ele tira o terceiro zagueiro, mexe na frente, dá um nó do Diniz, o Juventude ganha de 3-1 em São Januário, o Vasco não consegue reagir. Assim, o Vasco não consegue reagir praticamente contra ninguém. O trabalho tá muito ruim, porque vocês estão falando do time do Vasco, pera lá, o goleiro é bom, lateral direito já foi convocado para a seleção, o Robert Renan é um jogador de bom nível. Aí do meio campo para frente tem outros jogadores aí de qualidade. O Ryan é uma ótima revelação, então. Bom, o time não anda, só como é que com tudo isso o time termina o campeonato com 45 pontos?
2 pontos acima de quem caiu. Não pode. É um fracasso total. Esse trabalho é óbvio que tem que ser revisto. E veja só, o Fluminense, por sua vez, o Fluminense é um time muito pouco badalado de vários anos para cá, porque depois de 2019, quando aí ele teve um brasileiro trágico, de 20 para cá, são 6 campeonatos brasileiros, à exceção daquele do ano passado, também ainda o restinho do Diniz, o Fluminense em todos os outros ficou de terceiro a sétimo, ou seja, ele está sempre em zona de Libertadores ou de pré-Libertadores. Ele está se fixando nesse bloco. Então, na média, o Fluminense faz campanhas melhores que Corinthians, São Paulo, os dois gaúchos, né? O Atlético Mineiro ganhou um campeonato, é verdade, mas na maioria está, enfim, lá embaixo. O Cruzeiro não tem essa média, o Santos não tem essa média. Ou seja, o Fluminense está, na média, melhor do que todos esses outros grandões. E esse ano faz de novo um segundo turno muito bom. O trabalho do Zubeldia até aqui é ótimo. O Fluminense fez um mercado muito interessante. Já desde o fim do ano passado, ele garimpa muito bem aqui na América do Sul. O Serna, que veio o ano passado, é bom jogador. O Lúcio Acosta é um ótimo jogador. O Martinelli jogou muito bem esse campeonato. Eu acho que o Fluminense está muito melhor. É a mesma coisa que se aplica a Corinthians e Cruzeiro. Num dia bom, o Vasco pode emplacar um grande jogo. É verdade. Mas eu acho que o Fluminense é muito favorito também nesse confronto. Perneta, tem uma coisa que acho que retrata muito o Vasco, estava vendo aqui. O Vasco, ele ficou em 14º com 45 pontos e perdeu 19 jogos, né? Perdeu metade dos seus jogos. Mas ele tem o 5º melhor ataque do campeonato. Ele tem o mesmo número de gols que o Cruzeiro. Ele fez tantos gols quanto o Cruzeiro, 55. Mas ele tem a 3ª pior defesa. Ele só tomou menos gols do que o Sport e do que o Juventude. Então, assim, ele tem um ataque com o mesmo número de gols do 3º colocado. Ele só tem menos gols que o Flamengo, Palmeiras, Mirassol e Botafogo. E só o Sport e o Juventude tomaram mais gols que o Vasco. Então tem esse desequilíbrio, né? Um dos melhores ataques e uma das piores defesas do campeonato. O Diniz, o trabalho dele acontece isso, gente. Olha no Fluminense, ele foi campeão da Libertadores, monstruoso, o maior título da história do clube, com um time que ninguém imaginava. Daqui a pouco vai para a zona do rebaixamento, não sai, faz jogos absurdos, assim, péssimos, e teve que ser demitido. O Fluminense não teve como segurar o Diniz. Aí, seleção brasileira, ele vai para a chance da vida dele, mico. Não, sei lá, eu não sei o que acontece com o Diniz, que ele vai no auge, no ápice, e daqui a pouco ele entra lá dentro.